Saudações, caro telespectador, sejam bem-vindos ao programa Seja Visionário. Hoje vamos falar de um tema bastante interessante. Falo-vos de segurança cibernética ou segurança aliada aos meios tecnológicos. Para já, vou conversar com um jovem bastante interessante que sabe muito sobre este termo, sobre este conceito de segurança cibernética e também está a empreender bastante nesta área. A quem desde já vos apresento. Em primeiro lugar, endereçar as saudações aos telespectadores que neste momento estão aqui a nos ver. Meu nome é Mabuma Alberto Chamani, ou como muitos me chamam, Henkerson. Eu sou um jovem formado na área de tecnologias de informação e atualmente estou a empreender na área de tecnologias de informação e segurança eletrônica. Bom, é isso, o jovem Mabumo está a empreender nesta área, esta área que ainda está a ganhar grandes contornos aqui em Moçambique, e para já ele vai nos explicar alguns termos, como por exemplo segurança eletrônica, aliada à tecnologia. Falar sobre segurança, quando nós nos destacamos na área de tecnologia, há que considerar que ela vem em duas vertentes. A primeira que é lógica e a segunda que é a física. A lógica é aquela que está interligada à segurança cibernética, ao desenvolvimento de sistemas ou aplicações de segurança, como antivírus. E a física é aquela que está aliada a dispositivos, tais como câmeras de segurança, vedações elétricas, sistemas de alarme e até automação de portões. Com o passar do tempo, eu acredito que a tecnologia apresentou essa enorme necessidade de evoluir, e essa área de segurança eletrônica é só um dos pontos, uma das raízes que a tecnologia trouxe para nós. E falando da segurança eletrônica, quais são os conceitos bases que nós podemos trazer para os clientes que estão lá em casa? Em primeiro lugar, eu acredito que com essa enorme necessidade atual, por exemplo, de proteção dos nossos bens, acaba-se criando a necessidade também, como diz a hierarquia de Maslow, a necessidade de se proteger. Por isso é que acabou se desenvolvendo essa necessidade de criar um meio de proteção de forma autônoma. As câmeras de segurança, por exemplo, permitem gerar uma certa facilidade, ao invés de ter que contratar alguém para sentar e controlar as pessoas. É simples, é só instalar um sistema que vai ficar a fazer a gestão e o controle das pessoas que entram ou saem do seu estabelecimento. E, além disso, nós temos o sistema de automação de portões, por exemplo. É um sistema que, ao notar, muita gente acabou criando essa necessidade mais por causa dos seus veículos. Era um grande processo e muito complicado ter que parar o carro, descer para abrir o portão, para depois voltar para o carro, sem contar que é muito arriscado, porque ao descer do veículo alguém pode simplesmente entrar e cometer tipo aquele que é o delito que muitos, não sei por que se aproveitam disso. Então, acabou gerando-se essa necessidade de implementação de um sistema de controle, que com o passar do tempo e a evolução, agora é possível até controlar através do teu telefone. E quais são os benefícios desse sistema, dessa segurança eletrônica aqui no nosso contexto? Um dos maiores de destaque é a segurança em si. O segundo é não só a gestão de tempo, porque eu acredito que um dos elementos, um dos elementos de maior destaque, eu acredito, com um preço inestimável, é o preço, o tempo, na verdade. Nós não temos como, criar condições para poder reduzir o tempo gasto, mas podemos criar meios que possam facilitar essa redução. Por isso, neste momento, nós criamos novos sistemas, ou a evolução traz-nos novos sistemas que nos permitem gerir tempo. O tempo que será gasto, por exemplo, 5 ou 3 minutos que serão gastos descendo do carro para abrir o portão, são simplificados clicando num botão e o portão abre e fecha automaticamente. Aquele tempo que será gasto tendo que condições, ou
ter que contratar seguranças e tal para poder proteger a sua residência, podem ser poupados através de instalação de um sistema de vedação que não permite que o criminoso entre na sua residência. E além disso, através das câmeras é possível rever processos que aconteceram ou situações que aconteceram no passado de forma bem simplificada, através de um clique de um botão. Agora, imagine ter que perguntar a alguém o que aconteceu no dia X. É justo admitir que o nosso cérebro é uma máquina 10 vezes mais poderosa que um computador, mas infelizmente nós esquecemos de muita coisa. Então, um dos maiores benefícios que mais tem destaque são a gestão de tempo, a segurança em si e a facilidade. E com base nessa segurança é possível comunicar às autoridades, às autoridades máximas, nesse caso a polícia, de forma imediata? Na verdade, na instalação do sistema de alarmes, nós fazemos a conexão entre o dispositivo do proprietário da residência e a esquadra mais próxima. Então, assim que o sistema é invadido, a esquadra recebe o sinal. Às vezes a própria esquadra é que liga para o proprietário da residência para confirmar se foi ele quem cometeu o erro ou se é uma situação de risco. Então, é muito simples. Além disso, essa facilidade traz-nos aquela conexão de reação rápida. Por exemplo, é visto em algumas instituições que o sistema de alarme está vinculado a uma empresa de reação rápida. E essa empresa de reação rápida é que é responsável pela segurança do seu patrimônio. Em termos de estágio, achas que Moçambique está num estágio bom em termos de segurança eletrônica, aliados aos meios tecnológicos? É meio complicado falar sobre isso, mas eu acredito que nós ainda estamos num estágio muito baixo. Isso mais por causa do nível de aderência aos serviços. Nós temos visto uma fraca aderência aos serviços e os que mais têm aderido aos serviços são proprietários de estabelecimentos e poucos proprietários de residências. Isso porque nós ainda acreditamos naquela ideia rudimentar de que garrafas no topo do muro simplificam o processo. Apesar de que, não vou desmerecer, aquilo na verdade tem um alto papel, porque sem corrente elétrica você ainda continua protegido. Porém, não é tão eficiente assim. Torna-se mais eficiente quando são combinados vários sistemas de segurança. Aí fica muito complicado, não só para o criminoso aderir, como também tira dele esse espírito e desejo de um dia tentar alguma coisa. Falando nessa questão dos perigos que nós enfrentamos, quanto às falhas do próprio sistema, o que podes dizer? Será que todo o sistema é seguro? Não existem falhas nesses sistemas? Esses sistemas funcionam mais do que a própria segurança humana? Dizer que eles são mais eficientes que a segurança humana é justo admitir que sim. Porém, como todo técnico ou todo informático uma vez já ouviu, não existe nenhum sistema perfeito. Existe sempre uma falha em todo e qualquer sistema. Eu, infelizmente, não estarei aqui a mencionar quais são as falhas do sistema que nós instalamos, mais por causa da integridade e a segurança dos meus clientes, mas existe sempre uma falha. Essa é a única resposta que eu posso deixar aqui, que existe sempre uma falha. Nenhum sistema é perfeito. Por mais que tenha sido desenvolvido por grandes ícones como Elon Musk ou Bill Gates, existe sempre uma falha. E quanto ao material que vocês adquirem, a aquisição do material em si, como é que tem sido? Como é que vocês conseguem adquirir material? É aqui em Moçambique, é na vizinha África do Sul, é fora? Como é que fazem para a aquisição do material? Atualmente existem algumas instituições que prestam esses serviços, que vendem esse tipo de material. Por isso é que não temos tido tanta necessidade de adquirir do estrangeiro. Porém, cria-se uma certa dificuldade porque às vezes encontramos clientes muito exigentes. Por exemplo, lidamos com clientes que veem um estilo de câmera na internet e cobram aquele estilo exatamente. Um estilo que às vezes aqui nós não usamos muito. Por exemplo, as câmeras de conexão Wi-Fi, as mais simples. Que é uma câmera pequena que pode ser colocada em qualquer ponto e gerenciada através do dispositivo. Essas câmeras, muitas instituições cá não têm. Então torna-se complicado ter que requisitar, pior com a questão da burocracia para importação.
fica muito complicado ter que requisitar, talvez a pessoa só queira uma câmera. Então fica muito complicado ter que mandar vir só uma câmera. Isso, além de sair acima do custo, acaba sendo bem complicado por causa da alta burocracia que você se vê forçado a ter que passar para adquirir um único material. Falando nisso também, quais são os maiores desafios que vocês enfrentam na vossa área, a empreender na vossa área da segurança cibernética, aliado aos meios tecnológicos, uma vez que em Moçambique a tecnologia ainda está em fase de progresso, ainda estamos no estágio de evolução em termos tecnológicos, as pessoas também têm dificuldades de conseguir meios tecnológicos e de aceitar essa ideia de que existe sim uma segurança aliada à segurança eletrônica. Um dos principais pontos que cria dificuldade é a burocracia. Acredito que isso afeta todo mundo que quer empreender. Não só na questão de segurança eletrônica, como também mesmo para quem quer abrir um pequeno estabelecimento de venda de cosméticos ou algo do gênero. A burocracia é um dos pontos de maior dificuldade. Estamos a falar de um jovem que acumulou um certo valor no intuito de empreender e gasta quase 50% a 60% do valor tratando documentos. São cobradas várias taxas, vários documentos, e esses documentos acabam tirando aquele que é o desejo do jovem de empreender. E uma das coisas que muitos jovens não avaliam quando decidem empreender é se tem a paciência para poder passar por tudo isso e continuar, aquela perseverança. Alguns acabam desistindo no meio do caminho, porque é bem difícil, tem que tratar vários documentos, são muitas taxas a pagar e além disso, mesmo depois de iniciar o negócio, não é que dão-te um tempo, tipo, você vai tentar criar um certo fluxo de valor e tal, para depois começarem outras cobranças, não, é imediato, então tu começas a sentir que praticamente tu não trabalhas em função de benefício próprio, tu trabalhas em função de taxas, de documentos que tu tens de estar aí a financiar, por isso torna-se muito complicado. E também é fácil notar que existem outras dificuldades que são não só espaço para os jovens apresentarem as suas ideias. Nós tivemos o caso mais recente que foi o Emprega. Porém, muitos jovens apresentaram ideias e o Estado simplesmente descartou. É preciso dar ouvidos aos jovens. Se nós queremos jovens empreendedores, se nós queremos jovens visionários, se nós queremos um Moçambique melhor, há aquela necessidade de simplesmente sentar e ouvir aqueles que representam na verdade o país, porque de nada vale simplesmente dar ouvidos aos idosos, eles já viveram a sua parte. Nós é que estamos a começar a viver a nossa parte, então nós é que estamos a tentar criar condições favoráveis para a nossa sobrevivência. Por isso eu deixo sempre a destacar as dificuldades criadas só atrasam o nosso país, só acabam limitando o nosso país de desenvolver. Se o nosso interesse principal é um dia desenvolver o suficiente para conseguir chegar longe, nós temos que sentar e ouvir os jovens, porque eles é que têm a solução para os nossos problemas. E sendo um técnico de informática e entendendo dessa área também eletrônica, na sua visão, o que espera do futuro, por exemplo, da cidade de Maputo? Será que vão existir cidades inteligentes que têm uma tecnologia avançada futuramente? Será que vão existir pessoas visionárias que tentam mudar o sistema de segurança de Moçambique, não só aliado só à PRM, mas também à própria segurança que os meios tecnológicos nos dão a oportunidade de termos essa aquisição? Como é que vai ser? O que achas que vai ser o futuro do nosso país? Sem querer ser muito negativo, sendo um pouco mais realista, eu digo que nós estamos bem longe disso. Sério, está fora de cogitação a probabilidade de nós um dia chegarmos a essa fase, porque nós ainda seguimos sistemas muito rudimentares. Nós ainda estamos muito presos à ideia do título de país do terceiro mundo. E não sei porquê, mas criamos tantas dificuldades para ultrapassar esse ponto, que é um ponto muito simples. É só simplesmente aceitar que as coisas estão a evoluir. Somos como um usuário que se mantém ao Windows 7 porque não quer aceitar que o Windows 11 já existe, que talvez seja melhor. Então nós continuamos a usar os mesmos sistemas. Por exemplo, ainda eu noto que é tão complicado o sistema de armazenamento de informação.
é algo que deixa mesmo a desejar. Então eu acredito que seria muito, mas muito difícil. O Estado precisaria mesmo ter que abrir mão de muitas coisas para isso. Muito obrigado. Estamos aqui a conversa com um jovem Mabumo, é um jovem empreendedor, mas para já vamos a um breve intervalo e voltamos. E não esqueçam de nos acompanhar em todas as plataformas digitais. Estamos de volta à segunda parte do nosso programa. Não se esqueçam de assistir os nossos programas nas nossas plataformas digitais da OE Play, no Facebook, Instagram e YouTube. E vamos continuar a falar com este jovem que é super empreendedor. Falo do jovem Mabumo Chimane, que está na área da segurança eletrônica. E vamos aqui desconstruir alguns termos para vos deixar familiarizado com eles. E qual é o primeiro termo que achas que nós deveríamos desconstruir para as pessoas estarem mais familiarizadas com os termos? Quando nós falamos sobre informática, não só tecnologia em si, há vários termos que deixam muita gente tipo com os pés amarrados. Por exemplo, quando se fala sobre uma área que é de tanto destaque, que é suporte informático, tem o TSI, que é técnico de suporte informático. Muita gente acaba confundindo e não entende exatamente a diferença entre um TSI e um Helpdesk. Helpdesk e TSI desempenham a mesma função. Eles dão um suporte informático aos usuários dos dispositivos que fazem parte de uma empresa. Temos também alguns termos ligados à área de programação, que são front-end, back-end e o full stack. Front-end, que representa o indivíduo que cria aquela interação entre o cliente e a plataforma. São aqueles que trabalham na parte frontal de uma página web. Por exemplo, temos não só o web designer e o designer gráfico. Esses dois fazem parte do pacote de front-end. Eles lidam mais com aquela que é a interação, o texto, as cores, as imagens que vão rodar no website. Temos o back-end, que é quem lida mais com a parte traseira, aquela parte oculta da aplicação ou da página da internet, onde são processados os dados, que é mais uma questão onde trabalha-se mais com é necessário ter uma minuciosidade para poder gerir essa questão, porque ali há muito, a probabilidade de cometer um erro é maior. Temos o full stack. Full stack, na verdade, é um técnico com a combinação das duas áreas, capaz de trabalhar não só como front-end, como também trabalhar como back-end. Uma das recomendações que eu geralmente deixo para os jovens que estão se a formar na área é: escolham uma área e desenvolvam vossas habilidades lá. Não tentem englobar tudo, porque fica muito complicado. E temos também termos como backup, hacker e muitos outros termos que as pessoas não falam, mas talvez não têm noção exatamente do que significa. Podias nos desconstruir esses termos? Eu acredito que até a própria tradução de backup já deixa a explicar exatamente o que é. Porque quando nós falamos de backup, seria um arquivo seguro. É o mesmo que gravar de forma segura. É uma cópia do original em função de uma segurança de que você pode ter aquela informação quando achar conveniente ou quando necessário. Geralmente nós fazemos backup das nossas imagens no telefone, que é, caso percamos as imagens no dispositivo, existe um backup onde eu posso ir e coletar as imagens que eu preciso. E há uma pequena confusão que eu tenho notado muito, geralmente várias pessoas que estão a se formar na área dizem que querem ser hackers, outros dizem que querem ser crackers, mas não há tanta disparidade entre esses dois. A única diferença entre eles é que um usa as suas habilidades em benefício da instituição e o outro usa as suas habilidades em benefício próprio. Os hackers geralmente são confundidos como criminosos, quando na verdade eles são pessoas que suportam as empresas. Por exemplo, um hacker pode identificar uma falha, vir apresentar à empresa e a empresa contrata o hacker para poder lidar com aquela falha constantemente. Agora os crackers não. Por exemplo, o caso que eu acredito que se deu em 2015 ou 2014, que foi um grupo de crackers nacionais que invadiram algumas contas e roubaram um metical de cada conta. Aquilo são crackers, porque eles praticaram um ato em benefício próprio. Temos outros termos que nem upload e download.
As pessoas só vê esses termos, por exemplo, quando estão a fazer alguma operação em algum aplicativo, mas talvez não tenham noção do que é um upload, um download. Por exemplo, aí encontramos aquela ligeira diferença upload, envio. É o que sai do meu dispositivo para um local. Nós fazemos upload da internet. Sim, nós fazemos upload da nossa informação para a nuvem. E nós fazemos download, que é a extração de um ponto para o meu, que é de um certo ponto para o outro. Por exemplo, nós fazemos download de músicas. E quem faz a gestão da página web faz upload da música. Então ele faz o upload para ficar disponível e você, como cliente ou usuário, faz o download para poder escutar. Temos também termos como pay preview. Pay preview, isso é mais uma questão baseada, na verdade, em questões de direitos da autoridade. Por exemplo, nós temos o preview, que é para tu veres uma ideia aproximada do projeto que tu queres, e só após o pagamento é quando tu tens aquilo como algo teu. Por exemplo, nos Estados Unidos, nós temos o preview, por exemplo, as aplicações como Spotify. Ele dá-te o preview da música, que é um trecho de geralmente 30 segundos. E após o pagamento é quando você pode escutar a música inteira. É mais uma questão para te atiçar e para você ir atrás do próprio conteúdo em si. Chamar mais a atenção do cliente. Por exemplo, nós da parte do segurança eletrônica, nós fazemos também isso. Nós damos um preview daquilo que seria como ter um sistema desses instalado, e depois do pagamento é quando nós apresentamos aquela que é a instalação para você ter aquela ideia completa, porque é muito importante primeiro mostrar para as pessoas aquele que é o serviço. Não vale a pena só dizer que sim, isto é bom, isto é aquilo. Você deve dar uma maneira, chamar a atenção de uma maneira cativante. Já ouvi também falar de alguns termos que nem Adobe Premiere, web designer, InDesigner. Esses termos também estão familiarizados com questões de imagem, com questões de segurança. Por exemplo, Adobe Premiere é, na verdade, uma aplicação usada por técnicos de web design, design gráfico, entre outras coisas. Web design e design gráfico são áreas diferentes, muita gente acaba confundindo. Web designer é quem trabalha com web. Designer gráfico trabalha com várias coisas, pode trabalhar não só com moda, pode trabalhar com imagem, edição de imagem para filmes. Por exemplo, aquilo que nós chamamos de CGI, é um termo americano, que na verdade é um designer gráfico, só que com habilidades bem avançadas no intuito de conseguir criar efeitos. Exato. Sim, ele consegue criar efeitos únicos. Agora vamos passar da desconstrução dos termos e vamos falar um pouco mais do jovem empreendedor. E para a primeira questão, eu gostaria de saber como é que começou a mergulhar neste mundo do empreendedorismo. É justo admitir que, na verdade, o desemprego foi um dos principais motivos. Eu não posso deixar de destacar esse ponto, porque uma das coisas que acabou me levando a tentar construir aquilo que é meu foi por não ter conseguido ter algo a favor dos outros, que é mais trabalhar para alguém. Só que com o passar do tempo, isso acabou se tornando algo meio que obrigatório. Eu acabei notando que não tinha como ficar à espera até um dia talvez ser contratado. Pior na área de informática, porque em Moçambique nós não temos tanta aderência assim a essa área. Várias são as empresas que meio que descartam essa área, elas não se preocupam tanto. Então, sendo informático, eu acabei vendo que a única opção que eu tinha era talvez empreender de forma pessoal para poder criar aquele que é o meu sustento. E fora a questão do empreendedorismo, acho que já tens noção do conceito visionário. Para ti, o que é ser um visionário? Na tua ótica, na tua visão? Para mim, ser visionário é ser alguém que está disposto a identificar problemas e a criar soluções para tais problemas. Eu não só deixo a destacar que também lido com alguns jovens com os quais sentamos e debatemos sobre várias soluções para problemas do país em si, e várias vezes até requisitei
possíveis encontros com grandes ícones da cidade de Maputo para podermos debater sobre soluções para problemas simples. Por exemplo, questões de educação. É muito importante, eu deixo isso sempre a destacar, que é muito importante ensinar as nossas crianças a usar computadores. Porque daqui para frente a vida é essa. Não é possível encontrar numa empresa um gestor de recursos humanos que não saiba usar um computador. Isso é meio que, além de ser desrespeitoso, é triste. Tu chegares, lidares com um técnico que não sabe usar aquelas que são as ferramentas da área dele. Cada área tem uma ferramenta específica. O contabilista tem o Excel e o pacote Primavera, o gestor de recursos humanos tem o Word. Nós, os informáticos, temos várias aplicações. Às vezes somos obrigados a aprender a usar até aplicações únicas. Durante a formação de um técnico informático, ele lida com o Excel, ele lida com o Word, ele lida com o PowerPoint, mas são aplicações que geralmente estão mais ligadas a certas áreas. Por exemplo, para quem lida com marketing, uma das aplicações de maior importância é o PowerPoint, porque nas apresentações que ele vai fazer, ele precisa estar ali a ilustrar. Então, é mais ou menos isso, é um dos pontos que eu sempre deixo a destacar, que é tem que se sentar e se ouvir os jovens, porque os jovens têm soluções. Durante os encontros que eu tenho tido, eu tenho escutado soluções. Os jovens têm me apresentado soluções para problemas que, por vezes, nós simplesmente fingimos que não vemos, quando na verdade nos afetam muito. E dentro desse leque de preocupações, dentro desse leque de soluções e talvez problemas, qual é o desejo o mais focal para ti, o mais crucial para ti no exato momento? Eu gostaria de poder criar fontes de rendimentos para várias pessoas. Um dos pontos de maior destaque é, eu gostaria de ser aquele elemento que serviu de suporte para eliminar aquele que é o alto nível de desemprego, a alta taxa de desemprego em Moçambique. Eu gostaria muito que o Estado pudesse sentar e ouvir aquelas que são as ideias que nós, os jovens, temos para podermos eliminar, porque não vale a pena dizer que os jovens são a solução se nós não damos um espaço para os jovens. Eu até parabenizo vocês como jovens que decidiram lutar para criar um canal com esse intuito de apresentar ideias visionárias, porque é assim que começa. Nós damos um espaço para os jovens poderem falar para os jovens sobre meios de desenvolvimento em si. Bom, achas que vale a pena apostar na área tecnológica aqui em Moçambique, sendo que ainda estamos num processo muito longo mesmo? Se é nessa parte onde nós temos que destacar que a paciência é uma das maiores virtudes de todas. De nada vale eu estar aqui a induzir jovens a fazerem informática para depois lidarem com aquela que é a falta de emprego e acabarem ficando frustrados. Então é muito importante, se é a tua área, se é o teu talento, se é aquela área que te identifica, aposta. Se não é, aposta numa outra. Se estás com pressa de fazer algo mesmo, tipo, se estás com pressa de trabalhar e tal, essas coisas todas, a informática não é a área para quem está com pressa. É uma área para quem tem paciência, para quem realmente entende que a paciência é a única coisa que pode lhe trazer a vitória. Em termos de trâmites legais, falo de tratar documentos, em termos burocráticos, quais são as dificuldades que mais está a enfrentar agora, nesse exato momento? Na questão de documentação, eu acredito que não tenho tido tantas assim, ou não têm sido apresentadas a mim tantas assim, porque é muito importante, na verdade, criar uma equipe. Eu tenho uma equipe composta por um gestor de recursos humanos que é o responsável pela organização dos documentos, entre outros procedimentos. Eu só fico mais na parte de prestação de serviços e angariação de clientes, como também temos alguns técnicos que são responsáveis pela questão do marketing. Esse é um pequeno projeto ainda, eu acredito que muita gente ainda não viu ou não me viu trabalhar ou algo assim, porque ainda estamos numa fase inicial. Eu e alguns primos que temos trabalhado juntos para poder alavancar e um dia poder estabelecer-se no mercado como uma empresa. E para a angariação de fundos, algum investimento, já solicitou algumas empresas, alguns parceiros? Neste momento ainda não. Nós ainda estamos a trabalhar nessa questão de
conseguir a confiança dos clientes, porque de nada vale ter aquele suporte, aquele apoio financeiro se infelizmente não tens aquele que é o suporte dos teus clientes. Então nosso primeiro foco mesmo é conseguir aquele apoio dos clientes e depois, com o passar do tempo, aí sim vamos desenvolver a parte de adquirir um patrocínio para poder ampliar aqueles que são os horizontes da empresa. E geralmente os clientes são mais de âmbito de negócio comercial ou são mais privados? Comercial. Eu acredito que comercial é que tem tido maior impacto. Privados são poucos. E por que tem sido mais do âmbito comercial e não privado? É meio que necessário convencer o moçambicano a aderir a novos sistemas. E isso é bem complicado. Nós somos um povo que está muito concentrado e firmado nas raízes, tanto que não conseguimos subir ao topo. Então é muito difícil convencer a eles a aderir a esses sistemas de segurança. Ainda preferimos o rudimentar, que é ter um cachorro em casa e colocar garrafas no muro. Qual é o último conselho que deixa para os telespectadores lá em casa? Para todo aquele que quer empreender, eu dou o seguinte conselho: tenha paciência. Não há garantias, é um jogo de risco, onde você aposta e espera um resultado. Às vezes o resultado pode levar 2, 3, até 5 anos, ou mais até. Mas é algo que, se tiver paciência e uma boa perseverança, eu acredito que vai chegar muito longe. Bom, estávamos aqui com o jovem Mabumo Chemani, um jovem empreendedor, que nos falou que para conseguir trazer soluções é preciso rever os problemas. Muito obrigado, até a próxima viagem visionária. Estamos juntos.